Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Nós celebramos hoje a festa da cadeira de São Pedro. A festa da cadeira de São Pedro é uma festa da liturgia da Igreja e a cadeira é o símbolo da missão do ensino, da exposição da tradição cristã, da presidência como serviço aos irmãos. São Pedro, o pescador, podemos nele reconhecer um profundo amor pelo Senhor, expresso no seu desejo de o seguir até ao fim, com todas as suas debilidades. Hoje, nesta oração, acolhemos este testemunho e esta tradição com 2 milénios de história, que seja para mim e para ti, que rezamos esta oração, o suporte nos momentos de dúvida e de dificuldades. A festa da cadeira de São Pedro já era celebrada neste dia 22 de fevereiro em Roma no século IV, para significar a unidade da Igreja, fundada sobre o princípio dos apóstolos. Portanto, é este sentido da festa da unidade da Igreja que nós celebramos na festa da cadeira de São Pedro, uma festa muito antiga na Igreja, desde o século IV, dos anos 300 e logo a seguir à liberdade. Portanto, a liberdade da Igreja com o imperador Constantino foi no ano 313 e foi logo nesse século que se começou a celebrar a referência à unidade das várias igrejas, porque a Igreja se começou a espalhar por vários lados e um dos problemas hoje no tempo que corre é a unidade da Igreja. Com as igrejas evangélicas que se dizem cristãs, com a ortodoxa no Oriente e nos nossos últimos tempos, cada um é que sabe, portanto, precisamos nos voltar para a autoridade de Pedro, para a autoridade no amor de São Pedro. Nós rezamos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, como dizia o nosso poeta Teixeira de Pascoais, um poeta cristão: o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E portanto as nossas igrejas na imigração são testemunho disto, do sonho, do desejo, da unidade, do trabalho, do sacrifício, do esforço e sobretudo o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. A nossa igreja foi inaugurada em maio de 1980 e estes últimos anos muitos cristãos abandonaram, muitos cristãos seguiram outros projetos e as igrejas da imigração continuam de pé a testemunhar a fé deste homem e desta mulher que vindo de outras terras de Portugal quiseram testemunhar e viver como cristãos, como pessoas que seguem Jesus Cristo. Hoje, nesta manhã, rezamos o Salmo número 6. O Salmo número 6 é o Salmo de uma oração do homem aflito que pede clemência ao Senhor. Quantas situações de aflição, de angústia, de desespero nós temos ao longo da vida, o salmista, nesse Salmo número 6, aflito, pede clemência a Deus. E diz assim: repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. Piedade de mim, estou enfermo, e curai o meu corpo doente. A minha alma está muito abatida. Até quando, Senhor, até quando? Oh, voltai-vos a mim e poupai-me, e salvai-me por vossa bondade.
porque morto ninguém vos recorda. Pode alguém vos louvar no sepulcro? Esgotei-me de tanto gemer, banho o leito em meu pranto de noite, minha cama inundei com as lágrimas. Tenho os olhos turvados de mágoa, fiquei velho de tanto sofrer. Afastai-vos de mim, malfeitores, porque Deus escutou os meus soluços, Deus escutou o meu choro, o Senhor escutou os meus pedidos, o Senhor acolheu a minha prece. Apavorem-se os meus inimigos, com vergonha se afastem depressa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vossa bondade, salvai-me, Senhor. A leitura breve desta manhã, que a Igreja nos apresenta para refletir, é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 a 9. Irmãos, Deus escolheu-nos para que os gentios ouvissem a minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus, que conhece os corações, deu testemunho em favor deles ao conceder-lhes o Espírito Santo como a nós. E não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque tinha purificado os seus corações pela fé. Portanto, nesta homilia, nesta pregação de São Pedro fala daquilo que Deus lhe concedeu em benefício dos irmãos. E nesta festa da cadeira de São Pedro, um símbolo da unidade, um símbolo de amizade entre todos aqueles que se dizem cristãos, nós olhamos para Pedro como este símbolo de autoridade que se senta na cadeira da presidência, na cadeira cedida por Jesus Cristo. E este tema da cadeira de São Pedro, São Leão Magno, Papa do século V, portanto, cerca de 200 anos depois de iniciar esta festa, São Leão Magno diz assim: a Igreja ergue-se sobre a firmeza da palavra de Pedro. A Igreja de Cristo ergue-se sobre a firmeza da fé e da palavra de Pedro. De entre os homens de todo o mundo, é Pedro o único escolhido para ser posto à frente de todos os povos chamados à fé, para ser posto à frente de todos os apóstolos e de todos os padres da Igreja. E assim, embora haja no povo de Deus muitos sacerdotes e muitos pastores, Pedro é o verdadeiro guia de todos aqueles que têm Cristo como chefe supremo. Dignou-se Deus conceder a este homem, caríssimos irmãos, uma grande e admirável participação no seu poder. E se ele quis que os outros chefes da Igreja tivessem com Pedro algo de comum, foi por intermédio de Pedro que isso lhes foi concedido. Todos os apóstolos perguntam ao Senhor, o que pensam os homens acerca dele. E a resposta de todos revela de modo unânime as hesitações da humana ignorância. Mas quando procura saber o pensamento dos discípulos, a primeira na confissão do Senhor é o primeiro na dignidade apostólica. Tendo ele dito: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu-lhe: és feliz, Simão Barjonas, porque não foram a carne nem a sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Ou seja, és feliz porque o meu Pai te ensinou e não foste enganado pela opinião da terra, mas instruído pela inspiração do céu. E não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim aquele de quem eu sou o Filho unigênito. E eu te digo, acrescentou, ou seja,
assim como o meu Pai te manifestou a minha dignidade, assim eu te revelo a tua dignidade. Tu és Pedro, isto é, eu sou a pedra inquebrantável. Eu sou a pedra angular que de dois povos faz um só. Eu sou o fundamento que ninguém pode substituir. Todavia, também tu és pedra, porque solidário com a minha força, e deste modo o poder que me é próprio, por prerrogativa pessoal, ser-te-á comunicado pela participação comigo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta fortaleza construirei um templo eterno, e as alturas da minha igreja, que hão de penetrar no céu, erguer-se-ão sobre a firmeza da fé de Pedro. As portas do inferno não poderão impedir esta confissão, não a ligarão aos vínculos da morte, porque esta palavra é a palavra da vida. E assim, como conduz ao céu os que o confessam, participam no inferno os que a negam. Por isso foi dito a São Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Passou sem dúvida também para os outros apóstolos o direito deste poder e a constituição deste decreto. Atingiu todos os príncipes da igreja, mas não é sem razão que é confiado a um o que é imposto a todos. O poder é concedido de modo singular a Pedro, porque foi posto à frente de todos os que têm de governar a igreja. Então, nesta festa da cadeira de São Pedro, a festa da unidade da igreja, nós temos que olhar para as palavras de Jesus Cristo transmitidas a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, neste sentido de unidade e de fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade a Pedro, nós renovamos os princípios da nossa fé e coloquemos diante de Deus as nossas preces. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Façamos a consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre todo o meu ser, os meus olhos, a minha boca, o meu corpo. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me coisa própria vossa. Defendei-me como propriedade vossa. Oremos. Deus onipotente, não permitais que sejamos perturbados por nenhuma adversidade, aqueles que edificaste sobre a pedra indomável da fé apostólica, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, com Maria e com o canto da Salve Regina, que ao longo da Igreja tantos irmãos, tantos
cristãos cantaram em todas as partes do mundo, porque o latim é a língua oficial da Igreja, e hoje, unidos à cadeira de pedra, associamos esta oração universal de Salve Regina.